Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 14, 21. Obrigado. Deus te abençoe. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Olha para você ver aonde a palavra que Jesus nos leva. Nós aprendemos a questão do amor agapau, que vem derivado da palavra ágape, de um amor sacrificial, de um amor de dar a vida, né, em resgate, em sacrifício pelo outro, como Jesus fez. Um amor talvez impossível para alguns, muitos teólogos falam que é impossível chegar a esse amor, alguns dizem que é possível. Isso não importa, o que importa é que Jesus teve esse amor por nós, né? E ele coloca uma coisa aqui muito interessante, olha isso, verso de número 21, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Ou seja, durante o Velho Testamento inteiro, eles andaram em 10 mandamentos, em 10, e cumpriam, né, da forma deles, muitos não, mas enfim, quando Jesus vem e cumpre os 10, ele estabelece 2, para quem, irmãos? Para nós. Só que quando nós lemos os mandamentos que nós temos que andar em cima dele, é como se fosse algo normal, algo que não tem tanta importância, mas é de muita importância, porque é uma lei instituída por Jesus, pelo próprio Filho de Deus, e ele diz, aquele que obedece os meus mandamentos, esse me ama. Ah, mas eu obedeço, eu amo a Deus, tudo bem, só que existe um segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. E é sobre isso que eu quero entrar hoje com vocês, a questão de amar o próximo, de um amor fraterno, que nós achamos que temos, mas realmente está muito longe de ter, de verdade, irmãos. A cada dia que eu tenho ouvido pregações sobre este tema, não é uma, não é duas, são várias, cada pregador entra cirurgicamente em cada texto e vai revelando cada coisa, que nós, quando nós olhamos para o próprio espelho, para nós mesmos, nós achamos, nós não amamos nada. Nós realmente damos a paz do Senhor no culto, um abraço, eu adoro abraçar o Brizola, né? Quando ele chega, eu abraço o Sérgio, nós realmente só nos importamos com ele no dia de culto, porque é ali onde eu abraço, ali onde eu dou um sorriso, ali onde às vezes eu solto um choro. Coitados dos diáconos, né? Às vezes estão ali e recebem uns companheiros, né? Que o diácono é educado, meu irmão, como é que você está, irmão? A paz do Senhor. Não está nada bom, não. Só porque você está sorrindo tem que estar bom as coisas para mim, porque está para você? Então são coisas que infelizmente temos que ouvir muitas vezes de pessoas, afrontas como essa. Por quê? Falta amor. Amém? Gálatas 5,14 diz assim, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o poder que há de você amar o próximo, não é somente algo que você acha que é importante. Ah, eu tenho que amar o próximo, né? Eu tenho que amar o próximo. Parece algo tão pequeno, parece algo tão banal, mas não é. Porque é um mandamento, e mandamento tem que se cumprir. Mandamento tem que se andar em cima daquilo que foi instituído por Deus, porque é uma ordenança daquele que manda. Quem que manda? Jesus. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, ou seja, Deus é o meu Senhor. Quando você entende o que é o Senhor na sua vida, que você tem um Senhor, automaticamente você entende o que é submissão, amor e retidão. Você anda nessas coisas com Ele. Você necessita do Espírito, agora melhorou, hein? Você necessita do Espírito reto, que é a presença do Espírito alinhando com o Espírito Santo.
E eu quero falar a respeito, rapidamente, numa parte introdutória, antes de nós entrarmos no texto base, a respeito de uma mesa. Essa mesa vai representar a igreja. Só que nessa mesa, como eu disse no dia da Páscoa aqui, sentaram-se 13 pessoas de cabeças diferentes, de corações diferentes, de maneira de pensar diferente, de atitudes totalmente diferentes umas das outras, de chamados diferentes. Estavam todos reunidos nessa mesa, na noite da grande ceia, da última ceia, próximo a chegar a Páscoa, onde Jesus reúne os seus discípulos, os 12, dá uma ordem a eles dizendo a seguinte coisa: vai até um homem e ele vai te mostrar um lugar, vocês preparem o que comer, deixe tudo preparado, porque ali nós teremos a última ceia. Ali vão se assentar 13 pessoas totalmente distintas uma das outras, que simboliza nós. A mesa é a igreja e os 12 somos nós. Amém? Vamos lá? João 13. João 13, verso de número, pode ser o 18. Aqui ele teve algumas coisas antes, como ensinar o lava-pés, a questão da humildade de servir o outro, e depois ele entra nessa questão da Santa Ceia. Mas enfim, nessa mesa da ceia, sentou-se ali todos os discípulos, e ele teve toda essa conversa, o lava-pés, a questão de dizer: um novo mandamento lhes dou. E eu fiquei orando ao Senhor, falei: Senhor, por que o Senhor deu outro mandamento? Porque lá atrás você disse, amar o próximo como a ti mesmo. Em Gálatas diz que toda a lei procede de nós amarmos uns aos outros. Você vai lá em Tiago, diz a mesma coisa. Por que aqui, Senhor, o Senhor enfatiza: um novo mandamento lhes dou, que ame uns aos outros como eu vos amei. Então ele transporta agora o amor que nós tínhamos que ter como amássemos nós mesmos, mas com o amor que ele nos amou. Então ali, ele aquela conversa com aqueles 12, e tem um momento que ele diz que eu haveria de ser traído. Foi ali que o Senhor, ele declarou esse mandamento. Isso foi uma palavra revelada no meu espírito, porque ele viu toda aquela situação, que ele havia de ser traído, era um propósito dele ser traído, mas era um dos 12, podia ser outros, mas Jesus mostra que aquele que estava perto dele, que aquele que cuidava das finanças dele, ia traí-lo, e entregar o rabi, o mestre, nas mãos dos soldados, dos fariseus, para a morte. Um deles, que estava sentado com ele. Vamos ler? Verso de número 33. Perdão. Verso de número 25. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é este que vai te trair? E respondeu Jesus: aquele que eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe tinha disse isso, visto que Judas era encarregado do dinheiro. Alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse algo necessário para a festa, ou desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o seu Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhe digo: para onde eu vou, vocês não poderão ir.
mas um novo mandamento lhe dou: amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, e se vocês amarem uns aos outros. Amém? Ou seja, aqui ele transporta, como eu disse, esse amor por necessidade de que Jesus estava com eles até aquele momento, mas Jesus haveria de ser glorificado, haveria de morrer e deixar eles. E ele enxergou, como ele enxerga em nós, que nós não amaríamos uns aos outros como nós mesmos, porque a gente não se ama, irmão. Como diz a palavra, nós olhamos no espelho como homens carnais e logo esquecemos a nossa aparência. Logo passa, porque não há amor em nós mesmos. Nós não conseguimos amar nós mesmos, cuidar da gente. Sabe, quantas pessoas se olham no espelho e não se sente digno, ou se acha feio, ou se acha, sabe, não tem insegurança no que está vendo. A pessoa erra, ela olha no espelho e fala: eu não tenho condição, porque eu só erro, porque eu só peco, eu sou preso, eu sou sozinho, eu sou carente, eu sou órfão, eu não me amo, eu não me enxergo como eu deveria me enxergar, como filho, como alguém que foi amado por meu pai. Então Jesus olha aquela situação e fala: eu vou embora, mas eu quero deixar um mandamento novo para vocês agora. Diante dessa mesa aqui, diante dessa igreja aqui, se vocês não se amam, agora vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei. Porque até um que estava diante dessa mesa, dessa igreja, me traiu. Porque nem mesmo ele se amava. Eu gostaria de colocar alguns exemplos aqui, por exemplo, rapidamente. O apóstolo Pedro, por exemplo, diante daquela mesa, era um cara impulsivo, tímido, explosivo, e entendia com dificuldade os ensinamentos. Era uma pessoa meio chucra. Todos esses apontamentos das características, de qualificações dos discípulos, foram tirados por teólogos, estudados agora nessa geração, sugando da Bíblia qual era a personalidade de cada um. Eu achei muito interessante isso. Por exemplo, o André, um homem zeloso, sincero, dedicado em suas tarefas. Tiago, personalidade forte, ambiciosa, foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus. Então nós vemos aqui intimidade. Nós acabamos de ler Pedro, nós vemos um cara explosivo. Quantas pessoas não são explosivas, não é? Que você não pode conversar nada com ela, que ela já estoura. Que você vai aconselhá-la, mas o entendimento dela não burro, não estou dizendo burro, mas estou dizendo na parte ignorante, na falta de conhecimento, de querer conhecer, de receber o ensinamento. Não. Nós vemos João, um amoroso. Nós vemos Filipe, possuía uma personalidade tímida, inicialmente um pouco incrédula. Bartolomeu foi uma pessoa em que não se via dolo, fraude, era honesto. Olha quantas coisas tinham nessa mesa, olha quantas qualificações, até mesmo defeitos. Tomé foi uma pessoa determinada, mas no momento propício não creu na ressurreição de Cristo. Uma pessoa incrédula. Isso existe muito na congregação ou não existe? Quantos incrédulos estão sentados aqui hoje, que não acreditam mais em nada? Não tem fé para acreditar naquilo que o Senhor te chamou para fazer e para ser. A pergunta é: quem é você por incrédulo? Eu não sei, eu não acredito nem em mim. Outro, Mateus, onde trabalhava como cobrador de impostos, um publicano, mas você pode observar que era uma pessoa humilde, que se entregou ao Senhor, que devolveu muitas coisas que extorquiu do povo. Tiago era o mais jovem dos apóstolos, ou seja, uma juventude estava naquela mesa, representando a juventude. Judas, o Tadeu, era bastante temeroso, um pouco incrédulo também. Simão, o Zelote, era uma pessoa zelosa e cuidadosa em sua vida e em ministério. Judas Iscariotes era um egoísta, um ambicioso e possuía um espírito egocêntrico, suicidou-se após ter traído Jesus. E eu quero frisar em cima desse discípulo, principalmente, havia um espírito sobre a vida dele,
um espírito assassino. Hoje, graças a Deus, nós não temos ninguém aqui que vai pegar uma arma e matar o irmão que está aqui essa noite, que congrega conosco. Mas através de palavras, nós matamos as pessoas. Então o espírito assassino, ele não parou de agir, de atuar. Ele ainda continua, barrando o amor que vem do Pai para a vida de vocês, para nossas vidas. Então esse espírito, ele toma a pessoa, ele fala com a pessoa do jeito que ela quer, ele é grosso, ele fala o que vem na telha, ele não tem o domínio nas suas palavras, a sabedoria no falar, ele fala o que vem na hora, ele não está nem aí o que vai acontecer. E muitas vezes isso causa morte, as pessoas saem daqui e nunca mais voltam. Quantos vocês que foram no carnaval, o Décio disse isso, encontraram no carnaval, dizendo, eu não vou mais na igreja porque eu tive decepção lá dentro. Lógico que tem os melindrosos, irmãos, que não nasceram de novo e não aguentam muita coisa. Mas nós sabemos que existem pessoas que fazem isso. Mas sabe por que fazem? Porque não se conhece, porque está com um problema na alma e ela precisa de cura de Jesus. Então nós não devemos julgá-la, nós não devemos maltratá-lo, nós devemos ajudá-lo. Por isso amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ir lá e amar, demonstrar esse amor, falar, irmão, irmã, você precisa de ajuda, você fere as pessoas, você tem um espírito assassino dentro de você. Você não tem sabedoria no seu falar, eu quero orar com você, eu quero repreender esse espírito da sua vida, eu quero andar junto com você. Não é mais fácil? Quer dizer, é mais difícil. Mas é o mais certo a se fazer. Porque é muito fácil a gente fazer uma rodinha e fazer o quê? Você viu o que ele fez, você viu como ele falou, você viu o que ela fez, você viu o que eles estão fazendo. É muito mais fácil, mas é um modo errado. Nessa mesa que Jesus proporcionou antes de morrer, que simboliza a igreja, os 12 simboliza nós, eles nos dão uma direção. Não importa como a pessoa é, nós temos que viver e amá-la como ela é. Mas você não sabe o capeta que essa pessoa é. Pois é, ela está aqui para quê? Para ser liberta desse capeta. A igreja é como se fosse um hospital, onde as pessoas entram e são curadas, tratadas, libertas. Então, não pense que nós chegamos, quando nós chegamos lá atrás, bonzinhos, irmãos. Nós não lembramos, viu? Muitas vezes não lembramos como nós éramos. Mas pessoas que exortaram a gente, pessoas que amaram a gente, pessoas que ensinaram a gente, se lembram. Você vê hoje a mudança em muitas pessoas aqui, há 5 anos atrás. Muitas. Que têm progredido, que têm entendido as coisas. Eu até, graças a Deus, eu quero dar esse exemplo da minha vida, porque para que a pessoa flua, para que a pessoa possa começar a avançar no reino, avançar naquilo que Deus te chamou, você precisa ser perdoado, você precisa ser liberto, você precisa ser curado das coisas. E uma das coisas que aconteceu foi no retiro muito importante, uma pessoa, que foi ministrada pela gente, tinha um certo problema, de algo que foi do passado, que foi passado para ela, que foi falado para ela a respeito da minha pessoa, e isso ficou guardado dentro da alma dela, dentro do coraçãozinho dela. E o que acontece? Isso começou o quê? A causar uma barreira entre eu e essa pessoa. Só que quando nós chegávamos no culto, era como? Pai do Senhor, tudo bem, pastor? Pai do Senhor. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é real, porque acontece. E na hora da ministração, Deus estava ali, irmão? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, demonstrando o amor dele. E essa pessoa disse, eu não imaginaria que fosse o Senhor, porque eu tenho um problema. E eu preciso liberar isso aqui agora. Porque eu entendo que através dessa liberação, Deus vai me curar, Deus vai me libertar, Deus vai agir na minha vida, através da sua vida. Por que Deus colocou a gente frente a frente? Porque Deus quer isso, quer fazer isso com a gente, quer fazer isso com você. Qual é o problema que você tem com as pessoas? Peça a Deus, Ele vai resolver dessa maneira.
o perdão, a liberação da vida um do outro, para que ambos os dois fluam. Eu me lembro, quando nós voltamos de Pouso Alegre, isso não é segredo para ninguém, muitos olhos tortos, muitas pessoas procurando a minha esposa, me procurando, pedindo perdão, porque estava com raiva de mim, porque falou mal de mim, né? Depois que foi esclarecido todas as coisas, graças a Deus. Mas se você está aqui hoje, tem esse problema ainda comigo, você pode me procurar depois do culto, eu vou te dar um abraço e um beijo no rosto, porque graças a Deus isso foi liberto da minha vida. Mas quando a pessoa guarda rancor, guarda alguma coisa que lhe foi passado, que lhe foi ensinado, isso acarreta problemas sérios, porque você fica preso. Vocês estão conseguindo me compreender? Isso impede você de amar o próximo, como Jesus te amou. Você sabe por quê, irmão? Porque não importa o que essa pessoa do seu lado fez para você. O que você fez para Jesus? Você virou as costas para Jesus quantos anos? Quantas vezes durante o dia você vira as costas para o Senhor? E mesmo assim Ele está ali com a misericórdia dEle, te amando, te trazendo de volta para Ele. Então quem é você, quem sou eu, para julgarmos o próximo? Nós não somos ninguém, não somos nada. E é por causa dessas coisas que o amor verdadeiro não vem para nós, que nós não recebemos o dom de amor, porque nós estamos presos um no outro. Mas eu acredito que hoje Deus vai libertar isso, em nome de Jesus. Você sabe por quê? Por que eu disse no começo, irmãos, pedem a fé, porque se você não acreditar no que Deus quer fazer na sua vida, você está nesse culto de novo, você vai sair da mesma maneira que você entrou aqui. Você tem que começar a viver o sobrenatural de Deus para a sua vida, não somente entrar aqui, ouvir uma palavra, cantar umas músicas e sair como se nada tivesse acontecido. Eu fui abençoado, mas o problema está ali dentro de você ainda. Então nós precisamos entender uma coisa, irmãos, o mundo, o reino de Deus, o mundo de Deus, onde Deus vive, é sobrenatural, é espiritual, não tem nada a ver com essas coisas aqui, ó. É só pela fé que você acessa lá, é só pela fé que você se achega ao Senhor, vivendo com Ele, abrindo o seu coração, se rendendo, para que Ele possa trabalhar em nós. Vamos lá, Hebreus, capítulo 13, nós vamos falar sobre esse amor hoje, em nome de Jesus. Hebreus 13, 1. Amém? Seja constante no amor fraternal. Não se esqueçam, ou está na sua versão, não negligenciem, que tem na tradução correta, esqueçam, da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Aqui estão alguns princípios do que é o amor fraternal, do que é o amor filéu. Aqui Jesus ele mostra para você, o escritor, através do Espírito Santo, aonde nós temos que andar. Alguns princípios aqui são importantíssimos. Olha isso aqui: sejam constantes no amor fraternal, ou seja o quê? Permanente. Seja fundamentado o amor fraterno na vida de vocês. Ou seja, se é inconstante, está errado. Se não tem, está mais errado ainda. Porque a palavra diz o quê? Sejam constantes no amor fraternal uns com os outros. Porque, irmãos, a tradução do amor fraterno não é o amor que você sente pelo seu filho. É um amor que você sente pelo seu irmão. É isso que Jesus está querendo ensinar para a gente, de nós amarmos essa pessoa aí, ó, que não tem o seu sangue, que não pulsa na veia dele o mesmo tipo sanguíneo do seu sangue. Se você vê o amor storm, uma qualificação de amor, é completamente diferente desse tipo de amor filéu. Mas, quando nós queremos algo do nosso irmão, nós nos aproximamos dele, pois ele pode suprir uma necessidade
que eu tenho. E isso tem uma qualificação de amor? Eros. Automaticamente que a minha carne é satisfeita, que os meus sentimentos são satisfeitos, você serve para mim. Mas a partir do momento que eu estou satisfeito, cara, que eu estou abastado, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmã. A paz. Dá um abraço? Te dou um abraço. Mas quantas vezes essa pessoa tem chorado na casa dela e você nem sabe? Quantas vezes ela tem passado dificuldade financeira e você não sabe? Quantas vezes falta comida e você não sabe? Quantas vezes no trabalho ela sofreu vários ataques e você não sabe? Ah, mas eu não sei porque ela não conta. Porque ela não conta porque não tem amor fraterno nos dois. Não tem relacionamento. Então Deus quer nos levar a um nível espiritual de amar um ao outro de verdade, irmãos. Chega de cantar aquela música que nós cantamos aqui, né, do irmão, que eu te amo, eu preciso de você, mas uma hipocrisia que não deve ser feito, mas de um amor verdadeiro, real. Você sabe por quê? Quando ele diz aqui, ó, olha o outro princípio, lembre-se dos que estão na prisão. Não lembre só quando tem um contrafilé gorduradinho gostoso. Quando tem uma piscina para se nadar, quando tem um pastel para se comer, quando tem uma bênção para se contar, mas quando há uma prisão, sejam aprisionados com eles. Ou seja, você está passando por esse tipo de necessidade, eu vou até aí e vou passar junto com você, e nós vamos sair junto daqui. Sabe por que a gente não avança? Porque isso virou uma história. Você quer ver uma coisa? Essa aqui é... Obrigado, Espírito Santo. Quantos entendem a questão dos refugiados da Síria? Vocês têm assistido no jornal, né? Quem se lembra daquela criança que boiou naquele mar? Todos se lembram. Chocou o mundo inteiro, não chocou? Você que tem filho, quando olhou aquilo, foi no mar, né, irmãos? Estou falando certo? Você quando olhou aquilo, você automaticamente pensou em quem? No seu filho, não foi? Você se compadeceu, ou seja, ativou um amor filéu dentro de você por aquela pessoa, por aquela criança. Você se compadeceu por aquela circunstância daquela situação. Ou seja, o amor de muitos é ativado através de uma circunstância, de uma necessidade. Isso não é amor fraternal constante, é circunstancial. Se tem uma circunstância, eu amo, porque é preciso, não é? Eu decidir amar, eu tenho que amar. Olha que frase de Satanás isso. É como se você pegasse o que Ana Paula e o que o Ladentim disse. Nós temos que viver o amor, o único amor. Ah, eu tenho que viver, né? Eu vou viver. É diferente. Então, quando você olhou para aquela criança, o seu coração ativou um sentimento por aquela nação. Talvez você orou por eles, você se compadeceu deles, mas acabou assim, ó. Porque entrou outro programa, porque outra coisa entrou na sua mente, porque outra coisa você parou para fazer. Isso não é um amor fraternal constante. Isso não é sentir a dor real daquele povo. Eu fui envergonhado por Deus por isso aí, irmão, porque a espada passou aqui, viu? Ó. E eu fui envergonhado essa tarde pelo Senhor. Porque houve uma época que eu orava toda vez antes de ir trabalhar pelas nações, pela África principalmente. E isso foi se perdendo, porque o amor vai se perdendo. Porque as coisas desse mundo são mais importantes. O amor eros, que me traz satisfação e contentamento, que satisfaz as minhas necessidades, são mais importantes que o fraternal, que o filos. Quantos agora, nesse momento, estão precisando de uma oração, do nosso amor na oração? Não palavras repetidas ao vento, mas palavras de amor que saem de dentro. Quantos? Nós teremos missionário esse final de semana aqui, do Amazonas. Nós não conseguimos imaginar o tamanho amor que tem no coração daqueles homens, por aquele povo de lá. Mas Jesus não está julgando você. Nós aqui hoje, a palavra não está trazendo um peso, mas trazendo o quê? Uma responsabilidade, uma luz para o seu entendimento. Para nós acordarmos e começarmos a agir, começarmos a amar. Exemplo. Todo mundo aqui diz que ama o apóstolo.
que ama a Renata. E de fato eu acredito. Mas, quando você vê um homem daquele chorar aqui na intercessão, irmão, e sentir a dor dele, é outra coisa. Porque toda a responsabilidade financeira está sobre a vida dele. Toda a pressão. Muitas pessoas se mobilizaram. Muitos. Vendendo mousse, vendendo outras coisas, bazares, enfim, várias coisas, vários projetos, vários programas foram criados para suprir essa necessidade. Mas antes, por que ninguém pensou sobre isso? Sendo que esse problema já estava vindo. Eu não estou dizendo porque não foi criado programas antes, mas por que nós não demonstramos esse amor pela vida dele? Será que realmente nós importamos com a vida deles? Um amor verdadeiro? Quando ele diz, verso de número 3, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Irmãos, Jesus, Ele não quer que nós somente nos risos, nas alegrias, nós somente nesses momentos, nós estejamos juntos para compartilhar isso. Eu até falei, porque quando nós vamos fazer uma próxima comunhão, não vai ter comunhão não. O pessoal tem comido e se alegrado demais e orado pouco, jejuado pouco. Isso é uma verdade. Nós temos sentido pouco amor, mas temos sentido muita satisfação da nossa carne. Então eu acredito que Deus quer levar a gente nesse nível. O nível, como Ele desceu no livro de Pedro. Pedro, é esse amor que eu quero de você. Que você continue levando esse amor filéu para todos os irmãos, para todos os gentios, para que a igreja seja fundamentada nesse amor, Pedro. 1 de João, vamos lá? Primeiro de João 3. Escute isso aqui, é muito importante. Muito bênção. Verso 7. 1 João, verso 11. 1 de João 3:11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ao contrário de amor é ódio. Ao contrário de amor é indiferença. Ele usa o exemplo de Caim e Abel. As obras, o coração de Caim era mau. Por mais que ele ofereceu o melhor da sua agricultura, o coração dele era maligno. Era mau. Embora as obras de Abel, como diz aqui, eram justas. Ele tinha um coração pronto, um coração puro, um espírito reto diante de Deus. E ele lança essa palavra em cima dessa questão da morte de Caim, da morte de Abel, e que Caim o assassinou. Porque aquele que odeia o seu irmão, aquele que maltrata o seu irmão é assassino. O espírito de Judas Iscariotes está sobre essas pessoas. Do velho ao novo. Ele ultrapassou anos e milhares de anos. E foi pegar Judas lá na frente. Ou seja, você não ama o seu irmão, você tem uma boa notícia. Você é indiferente com ele. Você não tem amor por ele. A vida não está em você. Porque se é tão difícil nós armarmos aquele que está do nosso lado, imagina quando Jesus disse, ame então o seu inimigo. Meu Deus, irmão. Eu não sei se você já teve uma experiência de você dizer que perdoou alguém
e Jesus automaticamente provar o seu coração. Ah, você perdoou? Então peraí, deixa eu colocar você na frente do seu inimigo então. Alguém que já teve essa experiência? Já teve? Mais alguém? Glória a Deus. Vocês foram aprovados? Vocês passaram? É complicado, né, irmão? Quando você se depara com a pessoa, a sua alma começa a gritar, né? Começa a querer voltar todos os sentimentos, tudo o que aconteceu. Mas o Espírito do Senhor vai e toma a frente do negócio. Se você perdoou, você consegue ter um relacionamento com o seu inimigo. Amém? 1 de João 4, mais um pouquinho para frente. Agora sim, verso 7. Nós vamos ler até o 20. Para nós entendermos, é simples nós lermos e eu peço que você não somente leia, mas que você creia no que você está lendo. Diz assim: amados, amemos uns aos outros. 1 de João 4, 7. Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque, irmãos, vamos falar, como que você diz que nasceu de novo e você não consegue amar o próximo? Fica um negócio contraditório. Ou você nasceu de Deus e ama a Deus e conhece a Deus, ou não. Porque Ele é provado na onde? No outro. O grande amor de Deus na sua vida é provado em única pessoa, nessa pessoa que está do seu lado. Ah, mas é muito fácil, por exemplo, o relacionamento, deixa eu ver, de duas pessoas aqui que são bem unidas. Deixa eu ver alguém. Meu Deus, está difícil, hein? Vamos lá, se a Renata estivesse aqui, a Renata e a Lília. Né, elas andam muito juntas. Eu digo assim, irmão, não estou dizendo que não há união. Estou dizendo junto mesmo, porque sempre elas estão juntas ali, né, conversando, né, Lília? É assim, não é? São amigas mesmo, né? Ou seja, é muito fácil. Agora pega a Lília, dá um tiro lá e põe ela do lado daquela senhora que eu orei aquele dia. Como é que é o nome da senhora mesmo? Você. Ilma, a dona Ilma. O assunto não vai ser o mesmo, sabe, o relacionamento não vai ser o mesmo, sabe, vai ser diferente, porque eu não estou acostumado com ela não está acostumada comigo, e agora, o que nós vamos conversar? Você está vendo como é que é simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de se viver? Aí que entra a parte do seu amor por Deus, de você criar um relacionamento com essa pessoa. Irmão, se essa igreja fosse unida, nós estaríamos muito mais longe do que nós imaginamos. Muito mais. Muito, muito, muito mais. Mas falta muito. Vamos lá, continuando. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se não amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha que lindo isso aqui, simples de se entender. Como que você diz que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que está aí do seu lado?
E ele fecha com uma seguinte coisa: ele nos deu este mandamento, algo a se cumprir, algo a se obedecer, irmãos. Sabe, eu acho que chegou um tempo de a gente virar esse jogo, de a gente sim começar a ter relacionamento, de a gente começar a se amar, sabe, de fazer esse transporte da Lília até a Dona Ilma lá, ó. De fazer esse transporte da Dona Ilma até a Márcia lá, ó. Vocês estão entendendo isso? Da gente começar a ter tudo em comum, como na igreja de Atos dos Apóstolos. Isso é tão poderoso, se você crer e fizer, que as coisas vão começar a caminhar e andar na sua vida, irmãos. Isso aqui é libertação, porque é difícil, é muito complicado, mas é algo libertador para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida. Você quer ver uma coisa? Quando ele diz que o amor vem dele para que nós transmitimos ao próximo, olha isso aqui: cruz, amor vem do alto e você transmite o formato de uma cruz. O amor veio da cruz, porque só pode vir dele para nós podermos dar ao outro. O amor que você tem que ter, ele vem da cruz, por isso esse formato, ó. Você não pode dar algo daquilo que você não tem, que você não ganhou, que você não tem dentro de si. Eu falei no retiro a questão da paternidade espiritual, da orfandade. Quantas pessoas sofrem porque não teve um pai? Aí ela chega em qualquer lugar, uma figura masculina, ela agarra como pai dela, porque aquela carência tem aprisionado ela naquilo. E quando ela encontra um porto seguro, ela abraça e ela fica ali, ó. E quando ela tem um filho, ela não consegue dar esse amor, porque ela nunca recebeu. Porque aquela pessoa que ela abraçou não era pai dela. Como que ele ia dar um amor de pai se não era pai dela? Aí você está diante do seu filho e você não consegue amá-lo. Por quê? Porque você não recebeu amor. Vocês conseguiram compreender isso? Tiago, capítulo 2, verso 8. Tiago 2, 8. Eu gostaria de fazer um momento de oração com vocês após esse versículo. Se vocês de fato obedecerem à lei, obediência do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Vocês conseguiram compreender isso? Talvez seja tão simples o que nós lemos, o que nós falamos, mas é tão difícil de praticar. E eu quero desafiar você nessa noite a romper essa dificuldade, a romper esses limites que vocês têm, porque foi criado um sofisma, uma fortaleza na sua mente, de que eu não preciso me relacionar com aquele irmão lá, porque esse aqui tá bom, porque eu não preciso perdoar, porque eu já liberei, sabe aquele negócio? Eu já liberei. Sim, porque comigo já está resolvido. Não está, porque lá na frente isso vai ser cobrado de você, e Satanás vai vir cobrar, irmão, e ele vai jogar na sua cara: como que você está falando isso? Porque se naquele dia lá que aconteceu tudo aquilo com você, você não liberou o perdão, você não liberou o amor que deveria. Pode-se passar anos, isso vai bater na sua porta. Então eu gostaria de convidar você hoje a romper isso, a liberar perdão se precisar, o que a Ana fez aqui hoje, de colocar os líderes aqui e pedir: se você está precisando dar um abraço a alguém, falar algo que está dentro de você, fechado dentro de você, liberar isso da sua alma, vem, abraça um dos líderes e fala, chore se for preciso. Teve um dia, num encontro em São José dos Campos que eu participei, colocaram-se os líderes na frente, e foi lançada uma palavra,
Existem pessoas aqui que não conseguem liberar perdão para pai, para mãe. Pessoas que estão presas na falta de perdão, na ira, no ódio, no egoísmo, na indiferença. Tanto faz. Eu sei me virar sozinho. Irmãos, quando os líderes vieram à frente, levantou muita gente para vir abraçá-los, muitas. Porque eles entendiam que eles precisavam romper muitas coisas na vida deles. Eles entendiam isso pela fé. Eles se renderam. Mas veio um menino diferente. Eu sempre gosto de falar diferente, né? Por que eu falo diferente? Porque ele se destacava no meio dos outros. Ele tinha um monte de dread assim. Eu nunca mais me esqueci disso. E ele chorava, ele tremia. Perdão, pai, perdão, pai, perdão, pai. E aquilo era tão forte dentro dele, tanto dolorido dentro dele, que ele não conseguia nem andar. Na hora que ele conseguiu chegar no líder que estava de pé, ele nunca viu aquele homem na vida dele. Ele abraçou aquele homem e começou a chorar, e começou a chorar, e começou a liberar perdão. E o Espírito Santo foi tomando aquele menino. E eu vi que todas as cadeias dele eram sendo quebradas naquele momento. Porque o tamanho rendição do coração, do espírito daquele menino. De entender uma coisa. Eu não tenho que sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu não tenho que continuar vivendo como eu estou vivendo. Eu tenho que mudar. Eu tenho que vencer. Vocês estão entendendo isso? Fique de pé em nome de Jesus.